Gustavo Henrique do Corinthians na mira de Grêmio e Santos. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa informação e fala também sobre Memphis Depay falando sobre o futebol brasileiro e fala também sobre o Corinthians. Rodrigo Garro não gostou da decisão do Corinthians em relação à proposta do Zenit. Você vai saber tudo daqui a pouquinho. Preciso falar também sobre muros pichados no Palmeiras. Repercussão bastante ruim da derrota em casa para o Corinthians. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você precisa de dinheiro e tem seu FGTS parado? A Mais Ágil pode te ajudar. Antecipe seu FGTS com a gente. Clique no link na descrição ou adicione o nosso número de WhatsApp para saber mais. Verifique agora mesmo se você tem direito à antecipação do seu saldo FGTS. Não perca tempo. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil e descubra como podemos ajudar você a acessar o seu dinheiro. Bora mudar de assunto e falar sobre a audiência de Palmeiras 0, Corinthians 1. Primeira partida final do Campeonato Paulista, disputada no último domingo. A Record está esfregando as mãos. É que a emissora paulista teve quase 23 pontos de média, contra 11 da TV Globo. Dá para dizer que a Record deitou e rolou na concorrente com o futebol. A audiência foi tão grande que chegaram a ter picos de 26 pontos. Detalhe importante. A permanência na primeira posição do ranking de audiência para a Record se manteve mesmo depois do futebol. Das 18 até a meia-noite, a Record liderou o horário, algo inimaginável se não fosse pelo futebol, o que mostra que o Campeonato Paulista vai muito bem, obrigado, especialmente nessa reta final. Hora de falar sobre Rodrigo Garro, que coleciona duas grandes decepções no Corinthians de 2025. A primeira delas, a perda da camisa 10. Ele chegou a dizer de forma pública que não gostou, que preferiria ter continuado jogando com a 10 em vez de ganhar a 8, e essa mudança se deu graças a uma cláusula do contrato do Memphis que lhe garantia o direito de usar tal camisa. A segunda e talvez maior decepção do Garro nessa temporada diz respeito a uma proposta do Zenit. Clube russo, no último dia da janela de transferências do futebol russo, ofereceu 15 milhões de euros ao Corinthians para levar o Rodrigo Garro e pediu uma resposta em no máximo 12 horas. O Garro teria a chance de praticamente triplicar seus salários. Jogador que já tem 27 anos de idade e até a temporada passada, quando jogava no Tajeres, ganhava menos de 100 mil reais por mês. Foi por causa disso que o Garro pediu aos dirigentes corintianos que o liberassem. Ele disse que talvez fosse a grande chance de fazer seu pezinho de meia, algo que ele ainda não conseguiu. O Garro que chega ao Corinthians para ganhar 320 mil mensais e depois da boa performance na temporada passada, teve seus vencimentos aumentados para 820 mil. Importante lembrar que desses 820 mil, boa parte é perdida com tributos. Se a gente levar em consideração que o salário a que ele teria direito no Zenit era líquido, dá para dizer que ele triplicaria seus vencimentos. Mas o Corinthians, entendendo a importância do Garro, recusou a proposta do Zenit, causando uma frustração no meio. Não dá para dizer que o Garro joga incomodado ou nada desse sentido, mas na oportunidade ele havia pedido para ser negociado. Atleta argentino que tem sofrido muito com problema no joelho, tanto que ficou de fora da primeira partida final do Campeonato Paulista, temporada atual de 9 jogos, 1 gol e 2 assistências, desde que foi contratado, 62 partidas, 13 gols e 14 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre Memphis Depay, que em entrevista à ESPN na Holanda, em preparação da seleção holandesa para os jogos de quartas de final da Liga de lá, seleção holandesa contra a espanhola, jogo bastante interessante. O Memphis falou um pouquinho sobre a passagem pelo Corinthians. Primeiro dizendo da escolha pelo Timão, abre aspas para ele, não foi uma escolha fácil. Joguei em grandes clubes na minha carreira, mas me atraiu. Claro que há um risco, porque o clube estava longe da competição. E aí ele completa, ouvi o quão grande era o Corinthians, mas você não sabe como, por exemplo, é a estrutura do clube. Depois ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, abre aspas, acho que a Liga Brasileira está entre as 5 melhores do mundo, baseado puramente em talento, luta e fisicalidade. Perco cerca de 3 quilos a cada 90 minutos. As condições são diferentes por lá. O Memphis ainda afirma que todos os jogadores de mais destaque acabam se mudando para a Europa, mas ele prevê, num futuro não tão distante, a Liga Brasileira tendo ainda mais repercussão em cenário internacional.
Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a possibilidade de Gustavo Henrique deixar o timão de graça. Atleta que virou recentemente titular absoluto do sistema defensivo, um dos jogadores mais sólidos da defesa corintiana. O contrato do Gustavo Henrique se encerra em dezembro e é por conta dessa situação que existiu a especulação de Santos e Grêmio interessados no atleta. Eles tentariam, junto ao staff do jogador, um acordo agora para que o Gustavo Henrique chegasse de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro de 2026. Conversei com o Luiz Carvalho, representante do Gustavo Henrique, antes de gravar esse vídeo, e perguntei para ele como é que andava a situação do Gustavo. De acordo com o Luizinho, há toda a intenção do mundo do Gustavo Henrique em renovar esse contrato, mas até agora o Corinthians ainda não procurou para a extensão desse vínculo. Gustavo Henrique, que tem sido titular absoluto nessa reta final de Campeonato Paulista e que imagina que vai ser alvo de uma negociação para a prorrogação do vínculo assim que o Campeonato Paulista terminar. Jogo de ida da final já aconteceu, vitória por 1-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque, a volta marcada para a próxima quinta-feira. Só para arrematar em relação ao Gustavo Henrique, atleta que hoje ganha R$650 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. André Ramalho e Félix Torres ganham mais do que ele entre os zagueiros do Corinthians. Já o Kaká tem salário parecido, o Tchoca ganha bem menos. Esses são só alguns dos defensores corintianos e também seus vencimentos. Só para completar em relação ao noticiário alvinegro, Corinthians que se prepara para a disputa final dos 90 minutos da decisão do Campeonato Paulista e pretende ter força máxima para enfrentar o Verdão. Você acha que o Corinthians será campeão? Já usa espaço para comentário. Bom, vamos falar aqui de Yuri Alberto. Yuri Alberto pode, não, deve receber, ou melhor, vai receber propostas no meio do ano para sair do Corinthians. E propostas que podem ser importantes, de mercados importantes. Vou trazer aqui um trecho do Zona Mista, programa que eu faço de entrevistas, que eu apresento no canal UOL, e claro, evidentemente o UOL cede um trecho pra gente aqui no meu canal, no canal André Hernan, e eu vou colocar esse trecho aqui para vocês, onde eu falo com o André Cury sobre essas propostas que vão chegar, segundo ele, no meio do ano para o Yuri Alberto, jogador importante, que fez gol no clássico, no derby de domingo contra o Palmeiras, saiu na frente, vencendo no Allianz Parque, jogador que vem sendo muito importante e decisivo no Corinthians. Vai falar o André Cury, representante do Yuri Alberto. Roda aí. Vai receber proposta agora no meio do ano? O Yuri, toda a janela recebe proposta. E vem agora no meio do ano? Certeza vai vir. É. Toda a proposta. Já tem um mercado assanhado já em cima dele ou não? A gente já recebeu muitas ofertas da Inglaterra, da Itália. Tem algum clube que você sabe que já vem? Espanha. Tem algum clube que Não, nesse momento não, porque eles estão lá agora, a reta final deles lá, eles estão mais concentrados no coisa. Todos os clubes hoje também tem um problema de fair play, então mudou o mercado. O mercado antes o cara já falava, vou te contratar para julho. Hoje, para ele te contratar para julho, ele tem que tirar 1, 2, 3, e aí ele também não tem essa certeza, então tudo é um encaixe, né? Como se fosse um jogo de xadrez. Uma peça sai para cá, outra entra aqui, então... E aí vai nesse encaixe, né? Nesse encaixe. Mas certamente o Yuri vai receber proposta nessa janela. Vai. Lembrando, né, que a multa rescisória que o Corinthians tem no contrato com o Yuri Alberto é de R$500 milhões. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória, uma multa altíssima, né? Mas é uma situação em que o Corinthians não tem total a porcentagem do Yuri Alberto. Chegando a uma proposta, você tem que conversar com o Corinthians, tem que ver se o jogador quer sair, tem que ver com o Zenit, que tem a outra porcentagem do jogador. É uma situação para ser conversada. O Corinthians tem, assim, total confiança de que o Yuri Alberto está muito feliz no clube, o Yuri Alberto é feliz no clube, já deixou isso muito claro. Abriu mão de propostas que poderiam chegar e que chegaram na temporada, na janela passada, inclusive em janeiro clubes queriam contratar ele, e ele deixou bem claro, não, quero ficar, a minha história no Corinthians, enfim, tá muito bem, ele é muito querido pelo torcedor, passou por uma fase muito difícil, o ano passado ele teve uma fase terrível, não fazia gols, a torcida pegava muito no pé dele, ele teve resiliência, paciência, trabalhou muito a questão do mental, e hoje é um dos pilares do time aí, do Ramon Dias, tanto que vem fazendo gols e é um jogador que ajuda muito na defesa também, é um jogador muito entregue ao tático e obviamente desperta o interesse, como disse aí o André Cury,
nesse trecho da entrevista, no mercado da Inglaterra, no mercado da Itália, e certamente é um jogador que receberá propostas desses mercados europeus quando a janela abrir no meio do ano. E obviamente a gente vai acompanhar e trazer essas informações para vocês de Yuri Alberto recebendo propostas do exterior. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a especulação de que Carlos Miguel poderia pintar na Raposa. Na semana passada, o Cruzeiro emitiu uma nota assegurando que não está atrás de goleiro. De qualquer forma, o pessoal da RTI Esportes afirmou que o Cruzeiro sondou nas últimas horas Carlos Miguel, aquele mesmo ex-goleiro do Corinthians, negociado na temporada passada com o Nottingham Forest. As coisas para o Carlos Miguel estão bem diferentes do que aquilo que se imaginava. Ele foi titular em apenas 3 partidas do Forest na atual temporada. Ele tem sido reserva do belga Mats Cels. Importante destacar que o Carlos Miguel, em seu último jogo no mês de fevereiro, ainda falhou e saiu machucado da partida. De qualquer forma, em relação a essa possibilidade de o Carlos Miguel ser contratado pelo Cruzeiro, confesso que achei super estranho, afinal de contas o Cruzeiro tem Cássio como seu goleiro titular e Cássio e Carlos Miguel não são amigos exatamente pela forma como o Carlos Miguel conduziu sua saída do timão e também a do Cássio. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Carlos Miguel que assegurou que não há nenhuma negociação, nem sequer sondagem. O goleiro está convencido de que precisa continuar na Europa, no mínimo nos próximos 8 anos, e fazer sua história por lá. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Todos os dias nós estamos postando notícias do Timão e é bom você seguir para ficar por dentro de tudo. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.